de Natal. Faça parte desse coral aí, em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 3. Nós vamos pensar nesse texto com uma proposta. Deus tem colocado no nosso coração, nós vivemos dentro de um ambiente específico, de um tempo específico, hoje, no nosso Brasil, que nós precisamos mais do que nunca de muita sabedoria, hoje. Talvez aí, as decisões que nós temos que tomar dentro de 2 semanas especificamente, nós vamos precisar de mais sabedoria dentro dessas 2 semanas aí, talvez do que daqui a 4 anos, em 4 anos. Então, a gente precisa de muita sensibilidade, direção de Deus, sabedoria de Deus para tomar essa decisão que nós vamos tomar em nome de Jesus. E esse texto aqui de 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 em diante, vai nos trazer aqui algumas orientações para você tomar uma decisão acertada. Claro, a nossa ideia aqui tem um pano de fundo, a política, aí, a sua decisão, o seu voto que você tem que fazer lá no dia 30, mas muito mais do que isso, gente. Nós somos muito mais do que uma política. Você, quem sabe, está aqui nessa noite com uma decisão que você tem que tomar amanhã lá no seu trabalho. Talvez alguém que está em casa está preocupado numa decisão que tem que tomar dentro da sua família. Nós tomamos decisões conscientes ou inconscientes, milhares de decisões por dia. Você sabia disso? Você acorda, o relógio desperta, você fala assim, vou ficar mais 1 minutinho, né? Ou mais 5. Já é uma decisão que você tomou. Você levantou, você botou aquela calça ou aquele short, você foi escovar o dente, você tomou café com açúcar, ou sem açúcar, com leite, com Nescau, com Toddy, tudo isso é uma decisão que você toma. Então, na vida, nós temos milhares de decisões que nós temos que tomar, algumas não tão importantes, mas outras que podem gerar consequências de vida ou morte. E essas decisões, elas precisam ser tomadas com sabedoria. E esse texto vai nos orientar, trazer aqui algumas orientações, e eu peço para que você acompanhe, aí, a partir do versículo 16, uma história muito conhecida da igreja, que diz assim, então vieram 2 prostitutas ao rei, e se puseram perante ele, e disse-lhe uma das mulheres, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz a um filho. No 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós, ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e deitou sobre os meus braços. E o seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher, não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém, esta disse, não, o morto é o teu filho, e o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei, esta diz, este que vive é meu filho, e o teu filho é o morto. E esta outra diz, não mais o rei, não, o morto é teu filho, e o filho vivo é meu. Disse-lhe mais o rei, dá-me uma espada. E trouxeram a espada diante do rei. E disse o rei, dividi a criança em 2 partes. O vivo, dai a metade a uma... Desculpa, meus irmãos. Dividi em 2 partes o menino vivo, e dai a metade a uma e a metade a outra. Então a mulher, cujo filho era vivo, falou ao rei,
porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: Nem meu e nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai à primeira o menino vivo, e não o mateis, porque esta é a sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram um profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Pai, esta é a tua palavra, Deus. Nós pedimos em nome de Jesus sabedoria do alto, ó Deus, para discernir, ó Deus, diante de tantas decisões e escolhas que temos que tomar, ó Pai. Colocamos, ó Deus, à disposição da tua orientação, ó Pai. E pedimos o teu Santo Espírito que nos comande, ó Deus, nos direcione, em nome de Jesus. Amém. Esse texto também tem um pano de fundo das crianças. Nós estamos vivendo aí o mês das crianças. E as nossas crianças estão sofrendo, e sofrem, sempre sofreram, diante de ações dos adultos. Ações estas que, em alguns momentos, podem fazer a sofrer. Como aqui, essa criança, filha de uma das mães aqui, que ela veio a óbito, por conta de um posicionamento, não dar aqui para trazer algum tipo de culpa, né? Embora ela se deitou por cima da criança e a criança morreu, talvez uma fatalidade, mas o que o texto vai nos dizer é que uma criança morre, essa mãe cujo matou o seu filho, vai de noite lá, pega o filho da outra e troca, para ficar com o filho vivo, e assim a outra ficar com o filho morto. E essas duas prostitutas, diz o texto, vão até o rei e pedem ao rei justiça para resolver a sua sentença. Essa é a ideia do texto. Salomão se encontra diante daquelas duas mulheres, as duas fazendo um pedido, clamando pelo menino que estava vivo. Igreja, nós precisamos parar e pensar diante das lutas, diante das escolhas, diante das possibilidades que o mundo se apresenta, se nós estamos tomando as nossas decisões de formas coerentes, sábias, acertadamente. Salomão se vê numa situação complicada, tem que tomar uma decisão. Ele era também juiz, rei, exercia mais esse papel como juiz, e teria que tomar aquela decisão. Em nome de Jesus, você tem uma decisão a tomar durante essa semana, talvez com algum aspecto relacional, familiar, profissional, mas, sobretudo, decisões espirituais. Algumas pessoas tomaram algumas decisões durante essa semana que provavelmente as afastaram de estar aqui hoje, por exemplo. Decidiram estar em outro lugar. Pessoas decidiram estar agora, quem sabe, num bar, enchendo a cara. Outras decidiram estar numa boca de fumo. Outras decidiram estar numa casa, vivendo de forma completamente longe e afastada do Evangelho. Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu queria pensar com vocês aqui, diante desses três personagens, atitudes que nós deveríamos tomar para fazermos as nossas escolhas acertadas, seja lá no ambiente ou na esfera que for da sua vida, profissional, espiritual, relacional, emocional. O texto vai nos mostrar, eu queria fazer o primeiro destaque aqui nessa mulher que matou o seu filho. Ela deita por cima da criança durante a noite ali, e acaba acontecendo essa tragédia na vida dela, e ela experimenta esse trauma terrível. Versículos 19 e 20 diz que de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele, ela se deitou sobre ele.
que tragédia, as tragédias acontecem na nossa vida. E esta mulher aqui, ela faz uma escolha diante da tragédia que acontece na vida dela, ela faz uma escolha de fugir, ou ocultar aquilo que ela estava vivendo ali, por meio de uma atitude enganosa. Meus irmãos, igreja do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, se nós não pararmos para pensar sobre nós mesmos, diante das nossas escolhas que nós temos que fazer, a possibilidade de nós tentarmos fugir de uma realidade através de uma vida de fantasias. Às vezes acontecem algumas coisas tão duras com a gente, e a gente, em vez de encarar a realidade, a responsabilidade dos nossos atos e dos nossos erros, nós preferimos ou escolhemos a fantasia, a mentira, o teatro. Essa mulher, ela faz essa opção, e por conta dessa opção da mentira, ela causa danos terríveis para a sua colega. Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estamos vivendo um tempo de intensa mentira. Intensa mentira. E a mentira hoje, ela está tão deslavada, as coisas estão não estão mais sutis. As pessoas estão mentindo, e nós estamos diante de uma possível escolha daqui a pouco, e alguns de nós podemos fazer algumas escolhas na nossa vida, tanto relacional, política, econômica, com bases em mentiras. Na psicologia, a gente tem um livro chamado Curando a Galera que Mora Lá Dentro. Eu não gosto muito desse título, não, que dá a impressão de a gente está cheio de coisas aqui dentro, mas essa é a ideia do livro. Mas, de alguma forma, a gente pensa, quando você está diante de uma decisão a fazer, acontece com muita facilidade pensamentos disfuncionais, enganosos, que vêm na nossa mente, que parece que é uma galera que está lá dentro, que parece que são prostitutas, que estão lá dentro, uma que quer nos levar para a verdade, outra que quer nos levar para a mentira. É comum vir pensamentos mentirosos na nossa cabeça, e por mais que você seja um ser pensante, dotado de uma mente brilhante que Deus fez e colocou em você, se você não tiver cuidado, esses pensamentos de fuga da realidade pode te levar a tomar uma decisão trágica para a sua vida, e viver o resto da sua vida com base em mentira, porque era isso que ela queria. Ela queria assumir um filho que não era dela, e ela carregar para o resto da vida um filho, um sonho, um projeto, uma profissão, um casamento que não te pertence, sobre base de mentiras, seguir uma religião, um Deus que não existe, com base de mentiras. Como esse texto ele é profundo, e como nós, se não tivermos cuidado, nós podemos ser enganados por atitudes de fuga dentro de nós mesmos, fugindo da realidade que às vezes é dura. E eu ouso dizer que em alguns aspectos da nossa vida, como brasileiro, meus irmãos, povo que luta, povo que sofre, povo que corre atrás, sol, pina-pino, que não é moleza, meus irmãos, não tem facilidade, e aí a gente prefere ouvir um discurso do canto da sereia, a gente prefere ouvir um discurso de fábulas, de que agora a fome vai acabar, pelo amor de Deus, gente. E a gente vai se envolvendo com essas propagandas, eu estou falando isso lá de fora, mas está aqui dentro, muita coisa dentro da nossa cabeça, que a gente se engana, preferindo viver um sonho que não é nosso, um filho que não é nosso, algo que não nos pertence, ao encarar a realidade da nossa vida, por pior que seja. Fuga da realidade é que essa mulher coloca aqui. Ela não encarou a luta, o desespero, o luto, a perda, ela não encarou.
Como nós estamos vendo isso no Brasil e no mundo agora pós-pandemia. Pessoas que perderam amigos, parentes. Isso é tão comum diante da morte. A gente prefere fugir. A gente prefere construir histórias. Essa mulher, a primeira personagem, ela vive isso e ilustra um pouco parte da nossa vida diante de escolhas que nós temos que tomar e não tomamos escolhas acertadas porque partimos diante de fantasias. Essa mulher também fez o que fez. Eu gostaria de pensar aqui, essa mulher que faz uma escolha errada, muito provavelmente, além de ter um viés de não querer encarar a realidade, ela também tinha um viés nela de inveja mesmo. Inveja porque quando Salomão fala assim, olha, vamos dividir ao meio, ela falou assim, tá bom, nem eu nem você, vamos perder as duas. Isso que é inveja. A inveja não é você querer ter o que o outro tem, não. A inveja é você querer que o outro não tenha o que você não tem. Isso é inveja. E, meus irmãos, se a gente não tiver cuidado, se a gente não parar e pensar diante das nossas escolhas, nós podemos fazer escolhas de profissão, nós podemos fazer escolhas de candidatos, nós podemos fazer escolhas na vida com base daquilo que nós não temos e queremos que o outro também não tenha, e não naquilo que nós precisamos ter. Nós podemos fazer as nossas escolhas com base no outro. A Bíblia nos fala isso de uma forma tão intensa. Os 10 mandamentos, não cobiçais, não cobiceis. Cuidado com isso que você está querendo do outro. Cuidado com a inveja. Essa mulher, ela nos mostra algo interessante, que quando você não encara a sua realidade, quando você vive querendo uma coisa que o outro tem, e que você não tem, e que você quer que o outro não tenha, com base na inveja, e não trabalha as suas lutas, as suas realidades de vida, não encara a sua realidade com responsabilidade, nós corremos o risco de perpetuar a morte na nossa vida, cara. Que coisa fantástica esse texto nos mostra. Sabe por quê? Porque ela perdeu um filho, e logo em seguida ela tem a possibilidade de ter esse filho por meio dessa, toda essa intriga, essa astúcia dela, e aí o Salomão vem e traz uma outra solução, que era dividir ao meio, e dar a ela mais um filho morto, e ela falou assim, tá bom, eu quero mais um filho morto. Corta ao meio aí. Repetindo a morte do primeiro filho, e agora ela quer mais um morto. Olha como o trauma, olha como as coisas não resolvidas na nossa vida de uma forma coerente, sábia e com base na verdade, nós corremos o risco de repetir. Queremos mais um morto. Que coisa forte, gente. Como a gente vê isso dentro dos consultórios da psicologia? As pessoas, elas erram de novo, por quê? Porque não se curaram, não trataram aquela dor, elas fugiram da dor, então ela vai querer o outro morto, ela não quer solução. Perdeu um filho, vamos perder outro, e a pessoa chega, passa pela infância, adolescência, juventude, perdendo, e é um ciclo que não para nunca de morte. Essa é a mãe falsa. Essa é a mãe que, segundo Winnicott, ele vai chamar na sua teologia, na sua teoria psicológica, do falso self, do falso eu, que está aqui para me enganar, que mora dentro de mim, mora dentro de nós. Esse eu falso, essa mãe falsa. Mas aqui o texto vai nos mostrar algumas coisas que eu gostaria de também citar aqui à luz de uma mãe verdadeira. Uma mulher que nos traz ensinamentos que nós precisamos parar diante de uma escolha. Essa mãe, ela quando tem a sua criança sequestrada, esta pessoa que tem o seu sonho roubado dos seus braços durante a noite. Essa pessoa que, quem sabe, levou uma pernada da vida, teve o seu comércio falido por conta de um sócio que roubou. Essa pessoa que teve o seu casamento destruído por causa de uma amante, de uma prostituta. Essa pessoa que perdeu na vida
e que está agora diante de um caso que ela precisa da solução. É esta mãe verdadeira, que talvez nós tenhamos aqui algumas mães, algumas pessoas que estão diante de uma situação injusta na vida e que precisa dessa solução, e que precisa de que a vida mude esse cenário. Essa mulher nos ensina. Eu queria pensar com vocês aqui rapidamente 3 coisas. Primeiro, ela vai até a pessoa certa. Ela vai até a juíza, ela vai até o juiz, ela vai até o rei, ela vai até Salomão. Às vezes a gente quer resolver os nossos problemas com base no nosso braço. Imagine dentro de uma casa aquelas mães puxando uma criança, uma para lá, outra puxa o braço para cá. Imagina que luta, uma criança recém-nascida com dias de vida. Essa mãe sábia, essa mãe verdadeira, essa parte do nosso cérebro e do nosso aparelho psíquico que quer a verdade e que quer a justiça, ela busca soluções. Ela não foge da realidade. Ela vai em direção a alguém que poderia ajudar. E ela toma essa decisão e vai até Salomão, versículo 16, diz que ela chega diante do rei. O texto vai dizer que, versículo 17, ela fala: meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz o filho. Ela argumenta, ela traz o seu argumento daquilo que está no seu coração, com sinceridade, ela abre o seu coração diante daquele juiz, e talvez falte isso para a gente conseguir tomar uma decisão acertada na vida, abrir o nosso coração diante de Deus, aquele que pode resolver a nossa solução, e argumentar diante de Deus: Deus, faça justiça na minha vida. Olha, estou sendo roubado, Deus. Tem pessoas tirando dos meus braços os meus sonhos, tem pessoas querendo matar o meu filho. Deus, resolva a minha solução. Ela argumenta com base na verdade. E o texto vai prosseguir. A terceira coisa que eu queria dizer e destacar dessa mãe positiva, dessa mãe verdadeira, dessa mulher que ama de verdade, é algo que talvez mais lindo que tenha no texto, que a gente podia encerrar a nossa reflexão aqui. No finalzinho, Salomão fala assim: olha, vamos dividir as crianças. E ela diz então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dá-lhe o meu menino vivo, e por modo nenhum os mateis. Sabe qual é esse princípio aqui, queridos, para você tomar a sua decisão diante de um pensamento justo, honesto, verdadeiro? É você estar disposto ou disposta a abrir mão do seu amor em prol da vida, da continuidade, do sucesso dele. Algumas pessoas dizem que amam, mas amam enquanto tem, enquanto está comigo. Esse filho é meu, eu não abro mão. Essa mulher, ela falou assim: não, eu prefiro que ele esteja lá com a outra, a estar comigo morto. Aqui foi a solução do problema. Aqui que foi a grande sacada que Salomão percebeu. Talvez é esse posicionamento que nós precisamos ter diante das nossas escolhas, está neste ponto de poder abrir mão dos nossos sonhos, em prol de algo maior e melhor. Parece que quando nós olhamos o texto e meditamos com uma forma mais aprofundada, o amor verdadeiro, queridos, ele está neste gesto de dar, de abrir mão. Foi isso que Deus fez por nós. Ele deu o seu filho. Ele poderia falar assim: não, meu filho Jesus é meu, ele vai ficar aqui. Não, ele dá o seu filho por amor a nós. E às vezes a gente não quer abrir mão de coisas tão pequenas, por conta de uma influência nossa, pecaminosa, herdada do Éden, de que nós não queremos abrir mão por um suposto amor. Eu já falei aqui nessa igreja algumas vezes, nós temos um teste psicológico chamado escala triangular do amor. Já até passamos aqui na igreja uma vez. Esse teste, ele avalia, ele mensura o amor
entre casais. É interessante, é gostoso quando a gente consegue aplicar de forma acertada. Porque às vezes a gente faz encontro de casais, a gente aconselha pessoas passando por dificuldades no casamento, e a gente pergunta, e geralmente a pessoa que está ali te procurando é porque ama. Ela diz assim: eu amo demais o meu marido, e chora, e a mulher fala a mesma coisa, o homem fala: eu amo demais a minha esposa. Aquela história, você já ouviu essa história? Provavelmente você já passou isso com uma namoradinha lá no passado, né? E aquele desespero quando perde, né? E aí, esse teste a gente avalia ali o amor através de algumas perguntas. Quando chega no final, só para resumir, você olha, o seu nível de amor aqui deu muito baixo. Será que você ama mesmo ou você está com dor de cotovelo? Será que você ama mesmo ou você está assim porque ela te trocou por outro? Aqui, essa mulher, ela mostra o seu amor, e esse amor doador. Um amor que abre mão. Meus irmãos, talvez alguma coisa está demorando Deus te dar, ou resolver ao teu favor, porque Deus está vendo muito mais um sentimento de posse em mim, em você, do que um amor legítimo, doador, generoso, verdadeiro. Pode ser que alguns de nós estamos perdendo ou deixando de alcançar projetos, sonhos, vitórias, porque ao alcançar os sonhos, projetos e vitórias, nós não estaremos dispostos a um dia abrir mão desses projetos, sonhos, vitórias, pelo um bem maior. Eu queria encerrar aqui pensando em Salomão. Salomão, vimos o perfil dessas duas mulheres, um bem e um mal, e que, se você me permite fazer aqui uma pequena aplicação na área psicológica, como eu já disse aqui anteriormente. Parece que nós carregamos essas duas prostitutas e essas duas tendências dentro de nós em algum momento das nossas escolhas. Parece que diante de alguns desafios, nós tendemos o amor verdadeiro e o amor falso. O amor possessivo, pautado na inveja e na fuga, e o amor verdadeiro, que está disposto a dar, a abrir mão. É melhor ter um amor verdadeiro, vivo, do que um amor falso, dividido e morto. Salomão, que homem fantástico. Queria terminar a nossa reflexão e deixar para você discutir lá no seu pequeno grupo. Quem está prevalecendo diante das tuas escolhas? Qual mãe? Salomão nos traz aqui algumas possibilidades. Versículo 16 diz que elas se apresentam a Salomão, e o texto diz: perante ele. Eu queria destacar essas duas palavras. Elas se apresentam diante de um juiz, de alguém que pode resolver a situação. E aqui nesse terceiro aspecto, eu queria destacar Salomão, talvez fazendo aqui um papel de Deus na sua vida, um papel do Espírito Santo no seu coração, aquele que vai dar a sentença entre a mãe falsa e a mãe verdadeira, eu queria evitar essa expressão, é coisa de desenho animado, né? Tem um diabinho aqui, um anjinho, né? Que o mal, ele está aí, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Influências do mal, elas estão aí. Mas eu queria pensar, uma coisa no nosso interior, que nós, às vezes, diante de uma escolha, nós tendemos a ter um pensamento egoísta, enfim,
Salomão sendo esse mediador. Salomão nos traz aqui alguns destaques, e ele se coloca perante aquelas duas mulheres. O Espírito Santo de Deus na minha vida, na sua vida, como aquele que vai trazer a sentença, ou talvez a sua capacidade mental mesmo, gente. Nós somos capazes. Às vezes a gente transfere algumas coisas para Deus, mas Deus já falou assim, olha, eu já te dei aí uma cabeça, para você pensar. Então, o seu poder psíquico mesmo. E aí você parar diante dessas escolhas e se colocar perante elas. Isso aqui é muito forte, meus irmãos. É você estar presente diante das suas escolhas. Nós vivemos num mundo de tantos estímulos, de tantas vozes, que às vezes o nosso o eu, Flávio, aqui, estou cercado de estímulos e me perco diante das minhas escolhas. Não estou perante. Gente, parece loucura, mas já viu quando você quer fazer alguma coisa e você não consegue, porque o celular toca uma como é que dá o nome? Chama uma notificação, e um som está tocando, um carro passa fazendo um barulho, a televisão, o interfone, e a criança chora. São essas interferências que tira você presente, tira você perante. E aí, meus irmãos, você não vai tomar uma atitude certa, porque você não está ali. Salomão estava ali. Imagina Salomão com tantas demandas, um rei, diante de duas prostitutas. Isso aí é coisa de prostituta. A gente, não vou... E aí a gente não está presente diante das escolhas que a gente tem que tomar, e deixa a vida tomar as escolhas. Em nome de Jesus, está consciente. A gente está falando sobre muito aí, voto consciente, é você estar presente ali diante daquela urna, sabendo que você está decidindo o futuro da sua nação, cara. Sabendo que você está decidindo o futuro dos seus filhos ali, está presente. 30 milhões de brasileiros não estiveram presentes. E talvez alguns aqui, talvez por, sei lá, por trabalho, por alguma coisa, aí deixamos que prostitutas tomem decisão, ou decisões por nós. Salomão estava presente. Eu queria que você estivesse consciente. E a ciência vai dizer que para você estar consciente, um dos fatores é você ter atenção. A atenção é fundamental para você estar consciente. Novamente, a nossa sociedade é uma sociedade barulhenta. Nós estamos perdendo a capacidade de pensar, porque nós estamos diante de muitos ruídos. Talvez a hora de você sair de toda essa confusão que está aí. Entra no teu quarto, fecha a porta, esteja presente lá, você e Deus, perante Ele, você e Ele. A coisa que Salomão faz, ele está presente ali, que coisa linda, atento. Salomão, ele tem, além dessa presença ali, que alguns de nós, por meio das nossas agendas corridas, estamos até presentes. Mas Salomão, ele vai dar um up aqui, porque do versículo 17 ao versículo 22, as mulheres falam, as prostitutas falam, as mães falam, e Salomão ouve. Outra realidade do nosso tempo, roubada, por conta desse barulho, perdemos a capacidade, ou parte da nossa capacidade de ouvir. Talvez aqui, alguns de nós, diante de uma prostituta, comece a falar algum pensamento, a gente interrompe, já atende um telefone, já vai fazer uma comida, levar a criança para o colégio, e não escuta a realidade. Salomão fica do versículo 17 ao versículo 22, ouvindo. Meus irmãos, nós precisamos aprender a ouvir. Nós somos de uma geração que fala,
que faz barulho, que grita, que apresenta opinião, mas não estamos parando para ouvir. Precisamos ouvir, e sobretudo ouvir Deus. Salomão ouve uma escuta atenta. E com base nessa presença e nessa escuta, ele toma a sua decisão preliminar. Meus irmãos, às vezes a gente está presente à mesa com a família, está lá o corpo, mas a gente não está ouvindo. Um filho pedindo atenção, a gente não está ouvindo a esposa falando alguma coisa. Salomão ouve uma escuta atenta. Para tomar uma decisão coerente, acertada, achamos que Salomão recebeu algo sobrenatural de Deus, e a decisão que ele fez foi um anjo que falou: Salomão, não, ele ficou atento, ele ficou presente, ele ficou consciente, ele escutou. Talvez é isso que está precisando na nossa casa, no nosso emprego, na nossa família, no nosso casamento, na política do nosso Brasil. Está atento a tudo que está aí, meus irmãos. E Salomão toma uma decisão prévia. Eu quero botar aqui prévia, porque esse homem era muito inteligente, esperto. Salomão fala assim: vamos dividir. Mostrando um princípio da justiça, da imparcialidade. Eu não vou tomar partido nenhum dos dois, vamos dividir esse problema. Coisa que está faltando aí, né? Nos nossos dias, a imparcialidade. Foi a imparcialidade de Salomão que deu subsídio a ele e às mulheres de tomar a sua decisão posterior. Talvez o que falta em nós, em alguns momentos, é parar diante de uma escolha e falar assim: eu não vou tomar partido, eu vou me colocar num ponto neutro. Se é possível isso, há uma discussão na ciência, se é possível esse ponto de imparcialidade. Mas você fazer como Jesus fez. Jesus falou assim: Pai, eu não quero ir lá para o Calvário, eu sei que eu vou sofrer, você conhece o texto, mas ele diz: olha, se for possível, passa de mim esse cálice. Ponto neutro. Mas sobretudo, Deus, faça a sua vontade. Algumas vezes nós não recebemos resposta da nossa oração, não conseguimos tomar a decisão acertada, porque nós estamos tão inclinados para um lado ou para o outro, e que nós somos incapazes de perceber a verdade ou a realidade. Salomão toma um ponto de imparcialidade. Eu queria convidar a você que pensasse um pouco diante de alguns tipos de escolha, se é a sua vontade que está prevalecendo na sua vida, ou se Deus de fato está sendo Deus. Deus, faça a sua vontade, diante de Deus seja imparcial, em nome de Jesus. Mas por outro lado, eu queria também destacar aqui, por conta de algumas imparcialidades nossas, onde não temos que ser imparciais, porque nós recebemos uma orientação, nós temos uns princípios, temos valores, e temos que tomar decisão. Salomão toma a sua decisão, fala: vamos dividir. O Brasil está dividido, meus irmãos. O Brasil está dividido, e divisão é morte. Jesus disse que nem Satanás quer divisão. Você acha que Deus está confuso? Deus está dividido? Você acha que Deus não sabe qual é o melhor para o Brasil? Pergunte a Deus. Só isso. Deus não vai decidir agora no segundo turno. Não, Ele já decidiu. Nós precisamos ouvir Deus. O texto vai prosseguir e mostra que Salomão, então, toma uma decisão, e por base nessa decisão, apresenta-se as consequências, meus irmãos. Olha que coisa linda. Consequências. Às vezes tomamos as nossas decisões e não percebemos os desdobramentos. Qual é a consequência e quais são as consequências do candidato que você vai votar? Já parou para pensar nisso? Quais são as consequências que você vai viver a partir dessa decisão que você vai tomar na sua família? Já parou para pensar nisso? Foram as consequências da decisão de Salomão que norteou, que clareou para a sua
para o seu veredito final, porque foi na consequência que uma mãe falou assim, tá, vamos dividir, vamos matar, a outra falou assim, não, por favor, eu abro mão, não foi ali através do desdobramento da sua atitude primeira, que Salomão toma a decisão verdadeira. Nós precisamos parar para pensar nos desdobramentos das nossas atitudes, meus irmãos. Tem gente vivendo de uma forma que parece que o mundo vai acabar hoje, não, tem amanhã, e nós somos parte das decisões que nós tomamos. Parte do que nós somos é resultado direto das escolhas que nós fazemos. E não adianta ficar reclamando da vida, se você não está tomando a decisão coerente, consciente, com atenção, com base na verdade, no amor verdadeiro, nós vamos ficar colhendo divisões e morte. Salomão, ele toma a sua decisão, e a sua decisão gera um desdobramento, e no desdobramento ele pega a chave. Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós vamos encerrar a nossa reflexão. Eu queria convidar a você, pensar nos desdobramentos da sua vida. Como é que está a sua vida? Você que está em casa, o que você tem colhido por conta das suas decisões? Seja sincero. Não tente fantasiar e nem fugir, ou quem sabe agora trocar de canal e ir para outro. Não! Em nome de Jesus, olhe para dentro de você mesmo e veja que mãe você está ouvindo. Salomão ouve uma mãe com base no amor dela. A decisão coerente, quando ele olha para o desdobramento, quando ele olha para o fruto, quando ele olha para a vida. Como é que está o seu casamento, cara? Como é que está a sua saúde mental, emocional, física? Que desdobramento está vindo das suas escolhas? Ou você vai ficar transferindo para o governo? Ou você vai ficar transferindo isso para Deus? Ou jogando esse morto aí para outra mulher? As nossas escolhas trazem consequências. E essas consequências servem como norteadores para nossas próximas escolhas. E aí você não repete. Salomão toma uma decisão linda, e eu queria encerrar aqui com você com essa decisão. Salomão é capaz de olhar para o desdobramento da sua consequência, da sua escolha errada. Salomão fez uma escolha errada. Vamos dividir essa criança. E a consequência da sua escolha errada gera um desdobramento que ali ele tem a solução. E aí ele volta atrás da sua decisão. Aleluia. E aí é o poder do Evangelho. Aí é o poder da cruz. É a gente olhar para as nossas decisões. E essas decisões estão trazendo malefícios. E eu falo assim, eu não quero mais isso. Eu quero uma outra vida. E eu volto atrás. E Salomão dá uma outra sentença. Fala assim, não, esquece, não divide. Não, para com esse curso que você está fazendo. Termina esse namoro. Foge desse ambiente. Sai desse lugar. Muda a tua história, porque se você continuar aí, vai ser outro morto na sua vida. Salomão, ele toma um posicionamento de humildade, de arrependimento, e muda a sua história. Meus irmãos, aqui está a essência do Evangelho. Nós erramos, nós fazemos escolhas erradas, mas nós temos condição ou condições de olhar para o resultado, para essas mães brigando, e dizer, não é isso, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso me arrepender das minhas atitudes, eu preciso mudar a minha história, eu preciso dar um desfecho favorável à mãe verdadeira, ao eu verdadeiro, ao eu honesto, ao eu sóbrio, consciente, presente, responsável. E Salomão, por conta dessa decisão, resolve o caso. Aleluia. Assim. Como é que estão as suas decisões? Como é que estão os resultados das suas decisões na saúde? Como é que está a sua saúde, cara?
O que você está empurrando para dentro aí na sua boca, aí, o que você está comendo? A gente precisa parar para pensar sobre isso. Como é que está a sua saúde financeira? Como é que você está gastando o seu dinheiro? Tudo isso você precisa parar para pensar, diante dos resultados. Se está errado, se arrepende, muda a sua história, tome outra decisão, ouça a verdade que liberta, por pior que seja, por mais dura que seja, ouça a verdade. Salomão encerra o texto dizendo que ele foi honrado, ele foi respeitado, e todo Israel. Mas você conhece a história e sabe que tudo isso só foi possível porque, versículos antes, ele ora ao Senhor pedindo sabedoria. E eu queria encerrar, convidando a você fechar os seus olhos, vamos fazer um momento de oração, vamos terminar o nosso culto um pouquinho diferente, logo mais nós vamos louvar ao Senhor, mas queria fazer um desafio a você. Você é eu, Lúcio Flávio, o que eu preciso mudar na minha vida? Diante das escolhas erradas que eu tenho feito, o que tem me prejudicado, o que tem gerado morte? O que tem matado as crianças dentro de mim? O que tem provocado divisão? Você aí, em nome de Jesus, ore. Te dar um tempo, uns minutos, para você orar. E ore como Salomão, pedindo a Deus sabedoria. Te dar 2 minutos para você orar silenciosamente. Peça a Deus sabedoria diante das escolhas que você precisa fazer. Ó Deus, estamos diante do Senhor, ó Pai, com um posicionamento de humildade, ó Deus. Colocar diante do Senhor, ó Pai, a nossa vida, as nossas escolhas, ó Deus, as nossas decisões. Escolhas, ó Deus, às vezes, nem sempre tão honestas. Nem sempre, ó Deus, tão amáveis. Pensamentos esdrúxulos, ó Deus. Pensamentos, ó Deus, que se tornasse visíveis, ou de alguma forma se transformassem em palavras, nós teríamos vergonha até de falar perto de alguém. É a nossa mãe falsa. Ó Deus, queremos encerrar, ó Deus, esta nossa reflexão, diante das escolhas que nós temos que tomar, ó Deus, agora num futuro breve. Quem sabe essa semana, ou daqui a 2 semanas, onde nós vamos eleger o próximo presidente desse Brasil, ó Deus. Pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, como Salomão, dando sabedoria ao teu povo, ó Deus. Nos dando sabedoria, ó Deus. Precisamos, ó Deus. O Brasil, ó Deus, tem colhido, não em 4 anos ou em 20 anos, mas em 500 anos, ó Pai. Resultados desfavoráveis, ó Deus, fruto de corrupção, de uma gestão duvidosa. E nós podemos, ó Deus, podemos sim mudar isso, fazendo as nossas escolhas conscientes, com base na verdade. Espírito Santo de Deus,
Se há alguém aqui que ainda não fez a maior escolha da vida, a maior decisão, ó Deus, de que é estar perante ao Senhor, entregar o seu coração e deixar que o teu Espírito conduza as escolhas, que ele faça hoje isso, agora, ó Pai. Entregue, ó Deus, o leme do seu barco. Entrega, ó Deus, a direção da sua vida, ó Deus, ao Espírito Santo, doce, consolador, aquele que vai nos guiar e que nos guia em toda a verdade. Pai, há porventura, ó Deus, pessoas, se há porventura pessoas que precisam fazer escolhas decisivas na vida hoje aqui, decisões, ó Deus, que vão ter como consequência vida ou morte. Nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, sabedoria do alto, e que se preciso for, ó Deus, para que a vida continue, abrir mão, como Abraão abriu mão de Isaac, como o Senhor, Deus, abriu mão do teu filho, que a gente tenha essa capacidade, ó Deus, como esta mãe, de abrir mão de algumas coisas na nossa vida, pelo um bem maior. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a você a cantar, louvar ao Senhor, através desse cântico, um cântico tão lindo, que nos orienta, nos convida a abrir mão. Talvez alguma coisa que esteja te impedindo de prosperar, há alguma coisa que está te prendendo, e que você precisa abrir mão. Então vamos louvar ao Senhor, e sair daqui, cantando, abro mão, Senhor, pelo Senhor, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida. Um dos gestos mais lindos desse texto, dessa mulher. Vamos louvar ao Senhor? Se você quiser ficar de pé, puder ficar de pé, diz que nós louvamos o melhor de pé. A quem tenho eu nos céus além de ti? Aleluia. E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti. Construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Estou disposto a morrer por ti. Construirei no cume do monte um altar,
e o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão da minha riqueza por ti. Estou apaixonado, estou apaixonado. Amém. Amém. Deus seja louvado. Não sei se temos cantina. Temos cantina? Não temos. Maravilha. Você vai para casa pensando. Coloque diante de Deus aí os desafios que Ele tem para a sua vida. Ore ao Senhor. Durante essa semana nós vamos discutir no nosso pequeno grupo lá. O que é que você precisa abrir mão? O que é que Deus falou contigo através dessa mensagem? Quais são as decisões que você precisa tomar? E quais as decisões você vai tomar em nome de Jesus? Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, o nosso doce e eterno Consolador, seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Tenham todos uma ótima noite.